Cumprimento a todos que a gloriosa paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja nos vossos corações sempre. Deus abençoe a vós, a vossa família, todo o vosso trabalho, o seu dia a dia, seja repleto com a paz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela semana que se foi. O Senhor não deixou de sustentar nós nem um dia com a sua palavra poderosa. Tem nos abençoado essa semana, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós sabemos que é um sábado do Senhor. E o Senhor diz assim na sua palavra: chamais o sábado de um dia deleitoso, o sábado especial. O sábado precisa ser para nós um dia de descanso, um dia de alegria. Nós podemos tornar esse sábado hoje maravilhoso, né, gente? Dia de oportunidades. E estaremos lendo aqui para a nossa meditação, gente, em segundo, não, é primeiro, né? Deixa eu ver aqui direitinho. É primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, e a partir do verso 12, que diz assim, ó, preceitos diversos, votos e saudações. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que preside sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis aos desordeiros, consoleis o de pouco ânimo. Sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os irmãos santos do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Glória a Deus, né? Por essa palavra de grande ensinamento, né? Para nós. A gente sempre está lendo a palavra do Senhor e a gente observa o amor ao próximo, né? É o que o Senhor tem falado muito, 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 e esses dias todos. A admoestação. Aqui no 12 diz assim: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que preside sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então, hoje o mundo está aí nessa geração que não respeita ninguém, é uma geração corrompida, né? Uma geração que não respeita o pai e a mãe, uma geração que não respeita o professor. Estamos vendo aí, né, pessoal? E os pais recuaram, os pais têm medo de exortar seus filhos, e aí então está se criando aqui uma geração perigosa. Perigosa porque atrai para si a morte, né? As trevas, a corrupção, e nós vemos que aqui está dizendo
que é para a gente respeitar, reconhecer aqueles que presidem sobre nós. E é tão chato, né, a gente observar as pessoas desrespeitando as autoridades, né? É muito ruim. E, e aí vai indo, né? Desde piquitiquinho, as crianças já vai crescendo desse jeito. Mas a palavra do Senhor está falando aqui sobre respeitar os que presidem, está falando de autoridades eclesiásticas. Os pastores são desrespeitados, aqueles que presidem sobre nós são desrespeitados, os que dão ensinamento bíblico são desrespeitados, né? Aquele lá não sabe de nada, aquele lá fala que fica ensinando a gente, mas não sabe nem para ele. Essas coisas todas, gente, não é bom. E a palavra do Senhor, ele diz assim, ó, reconheça essas pessoas que trabalham entre vós, reconheça o trabalho deles. Tenhais eles em grande estima, gente. É muito bonito ver uma igreja, um povo que estima os seus líderes. Porque, olha, gente, se você for procurar defeito, você vai achar muito, né? E os nossos presidentes, os nossos líderes têm defeito. Eles têm. Eles são, como o Senhor diz, Elias. Elias, não sei o que e tal. Orou e o fogo caiu, orou e não choveu, orou e choveu de novo. Mas a palavra de Deus diz que ele tinha as mesmas paixões que nós. Ele era ser humano, né? Também tinha cansaço, também tinha fadiga, tinha os seus defeitos, né? Mas aqui a palavra do Senhor diz, reconheçais os irmãos, tenhais eles em grande estima, né? Não é para nós ficar batendo em cima do defeito da pessoa, né? E o que mais a gente observa é que se olham para o defeito, não olha para a obra que os filhos de Deus estão fazendo. Eles podem trabalhar 30 anos fazendo benefício, orando pelas pessoas, levantando de madrugada, socorrendo e esquecendo deles mesmos para poder estar cuidando dos outros. Mas se eles, por acaso, tropeçar em alguma coisa, eles vão bater em cima daquilo, só daquilo, né? Ali a pessoa fica só pisando em cima por conta daquele ato que a pessoa praticou, né? Vive só falando daquele defeito que a pessoa tem, né? Ou teve, aquela falha que a pessoa teve, né? E é como Davi, né? Davi matou gigante, Davi não sei o quê, Davi foi chamado, Davi era o rei, segundo o coração de Deus, Davi tal. Mas, Davi, aquele um que adulterou com a Betseba, Davi adulterou, Davi matou, Davi não sei, entendeu? Então fica só lembrando do pecado de Davi, mas também temos que ver que ele foi o que matou o gigante, ele foi o rei de Israel, e foi uma bênção, né? E dele saiu nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então a gente devemos orar pelos nossos irmãos que estão na frente da obra, né? Seja ele quem for, pequenininho, analfabeto, tem muito, eu conheço, sabia que eu conheço, eu acho que vós também conhece irmãos que são pastores e que nem sabem orar direito, não sabem nem falar direito. Eu conheço. E não sabem nem se expressar direito. Mas, gente, é cheio do Espírito Santo, é a coisa mais linda. Coisa mais linda. E conheço também muitos estudiosos, doutores, né, professores, teólogos. Mas, irmãos, é vazio de Jesus. É vazio, vazio, vazio. Não dá nem vontade de ficar ouvindo a pessoa.
Não dá vontade. E aquelas mulheres também não sabem nem ler direito. Ai, meu Deus, não sabe nem falar direito, né? Mas cheio do Espírito Santo que dá gosto da gente ficar ouvindo, né? É o que importa, na verdade. Então é isso, né? Que o Senhor está dizendo para nós essa manhã, para a gente ter em honra e reconhecer os que presidem entre nós. E que o tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Ter paz entre vós. É também difícil. É também difícil. Quer dizer, cada um na sua, né? Mas não é assim, não. É para a gente estar unidos em uma só comunhão, em uma só fé, em um só propósito, né? Rogamo vós também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentais os fracos, sejais participantes para com todos. Sejamos pacientes para com todos, irmãos. O Senhor sempre falando desse amor, né? Sempre. Olha, eu acho que começou no começo da semana e terminando aqui no sábado falando disso, do amor ao próximo, né? Glória a Deus, porque é o que envolve a Bíblia, né? Todinha sobre isso, né? Sobre o amor, né, gente? E a gente viu aí que a palavra de Deus mostra para nós o que aconteceu com José, né? Oh, meu Deus, todos os seus irmãos ali contra ele, e ele foi maltratado, foi vendido como escravo, né? Por conta de ciúme do irmão dele, por conta de inveja do menino, né, gente? E aí a gente viu o que aconteceu, né? Jogaram ele no poço, humilharam o José, humilharam, a ponto de nem se portar com a vida dele, né? E depois tiraram ele do poço e venderam ele como escravo, gente, né? Sem compaixão nenhuma, sem amor nenhum por ele. E aí a gente viu que quanto mais pisou nele, quanto mais humilhou ele, mais Deus exaltou ele, né? E aí então depois a gente viu que quando a fome bateu, eles foram comprar comida lá no Egito, né? E quem que estava lá como governador do Egito? José, né? Então aí a gente vê, né, gente, que a gente tem que amar o próximo, né? O irmão, porque a inveja corrói, né? A inveja destrói famílias, né, gente? O tanto que o pai de José sofreu, né? Quantas lágrimas aquele homem derramou, que dor, meu Deus, que dor no coração, né? Enganaram o pai de José, falando que um bicho tinha matado José, que tinha engolido José, tinha comido, devorado José. Oh, meu Deus, quanto que aquele pai não sofreu, não chorou, né? E era tudo mentira, né, gente? Mas aí a gente vê que desonraram aquele pai, mentiram para aquele pai, enganaram aquele pai, não tiveram ele em grande honra, não tiveram em estima aquele pai, né? Pobrezinho, passou o tempo todo ali pensando que seu filho tinha morrido e o filho estava bem vivo, né? Para a glória de Deus. E a gente viu que lá na frente foi ele que salvou toda a casa do seu pai, né? Sendo governador do Egito. Glória a Deus, né, pessoal? Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto um para com os outros como para com todos. Então, aí, tá vendo? Aí, então, se José, lá no governo dele, lá no Egito, tivesse dado mal por mal,
os irmãos dele tinham perecido todinho, todos. José tinha nas mãos a possibilidade de vingar de todos eles. Ah, sim, né? Olha, vocês fizeram mal para mim, me jogaram no poço, me maltrataram. E agora vocês vão ver, agora o que eu vou fazer com vocês? Eu vou matar vocês. Não ia adiantar nada, né, gente? Ia ser uma vingança. Mas não foi isso que ele aprendeu com Deus. Porque José não deixava de orar a Deus, de buscar Deus, né? E o Espírito Santo, é claro, estava com José. Então, aí, tendo o Espírito Santo, tem o amor de Deus. E foi fácil para José, então, poder servir a Deus com suas obras, perdoando seus irmãos, abraçou seus irmãos, mandou um mantimento. Então a gente vê, gente, que ele sustentou a casa do seu pai, que ele tinha, né, 1000 motivos para não sustentar. Poxa vida, agora ele era governador do Egito, agora ele era o príncipe do Egito. Ele poderia falar assim com muito orgulho, tá vendo o que vocês fizeram comigo, aonde que eu estou agora, né? Mas não, ele continuou sendo servo de Deus, ele continuou, não foi a posição que mudou ele, né? Gente, porque tem muitos que dão mal por mal, agindo dessa forma, né? Agora eu tô aqui, ó, agora vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês, né? E essa não é a atitude de quem serve a Deus. Porque o Senhor Jesus disse que se teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se ele tiver sede, dá água para ele beber. É isso que Deus fala, né? Ninguém dê mal por mal. Regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. É um versículo isolado, né, gente? Olha aqui. No verso 16, regozijai-vos sempre. É para nós se alegrar sempre. Então, orai sem cessar. E orar sem cessar, meu Deus, né? Hora dura, né, pessoal? Né, gente? Falando de orar, misericórdia, parece que tá levando pro matadouro, misericórdia. Tem pessoas que você não pode nem tocar nesse assunto, que já vai se revoltando contra a gente, né? Orar sem cessar. Orar sem cessar, a gente não pode deixar de orar, né? Orar na cama, com os pensamentos, deitar orando, pensando em Deus, sempre orando, intercedendo, pedindo misericórdia, agradecendo, sempre. E, se possível, também sempre dobrar o joelho, buscar o Senhor. Tem muitos que colocam o rosto no pó, é isso aí, né? Não podemos deixar de buscar nosso Deus. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, gente, para dar graça para Deus. Em tudo. Mas eu vou dar graças a Deus porque o pneu furou. Dá graças a Deus porque o pneu furou. Mas vou dar graças a Deus porque eu não recebi meu dinheiro. Dá graças a Deus em tudo. Porque tem um propósito, gente. Tudo tem um propósito. Por isso que nós temos que dar graça em tudo. Não extingais o Espírito. Quer dizer, gente, o Espírito Santo, ele não pode ser negado, nem retido. Muitas das vezes o Senhor quer usar a gente para falar em línguas ou em profecia, coisa assim, a gente às vezes já fica retendo, né? E a gente não pode, né? A gente reter o Espírito de Deus. Temos que deixar Deus usar a gente, verdade? Não desprezeis as profecias. Então, gente, as profecias, a gente não pode ficar por aí criticando, nós não podemos desprezar as profecias, vamos guardar no coração, se for de Deus, ela vai cumprir. Se não for de Deus, ela não cumpre, né? Mas a gente não tem que desprezar, de jeito nenhum. Examinai tudo e retende o bem. Então, a gente pode examinar, né? A gente pode ter curiosidade, examinar, ler, ver,
E o que é bom a gente vai reter para nós, né, pessoal? Abstende-vos de toda aparência do mal. E, entendeu? Se abster da aparência do mal. Talvez você fale assim, eu não tenho nada, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não estou fazendo nada de errado e pronto. Não, mas a gente tem que se abster da aparência do mal. Se a gente vê que isso vai escandalizar alguém, que a pessoa vai pensar mal da gente, a gente não faz. A gente não faz para poder salvar aquela outra pessoa, senão a outra pessoa acaba pecando por causa da gente, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que é para nós santificar em tudo, mas é só o espírito? Não, é a alma também e o corpo também. Então, muitas das vezes a pessoa diz, o Senhor não quer nosso corpo, não tem nada a ver, mas aqui está dizendo que é os três, espírito, alma e corpo. Tem que estar plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso